mesmo sendo contadora, eu também já passei por situações financeiras muito delicadas. Muitas vezes a gente se vê num beco sem saída, como buscar um recurso para pagar as nossas dívidas, para sair da dívida de cartão de crédito, sair dos empréstimos, ter um dinheiro sobrando no final do mês para dar um passeio, para ir em algum lugar. E muitas vezes, pessoal, os recursos se acabarem porque a gente não tem um planejamento financeiro. Eu considero o planejamento financeiro primordial para toda pessoa que deseja ter um controle da sua vida financeira, ter um controle melhor ou fazer esse dinheiro prosperar para conseguir investir. O planejamento é o primeiro passo. Mas aqui nesse vídeo eu quero te ajudar a como montar um planejamento financeiro muito simples do zero. Você vai precisar apenas de papel, de um caderno que você possa registrar ali o seu planejamento financeiro de todos os meses e uma caneta. Ou então, eu acho mais eficiente, mais seguro, uma planilha de Excel. É assim que eu uso no meu dia a dia para fazer o meu planejamento financeiro. Se você quiser acesso à minha planilha financeira que eu uso, eu vou deixar aqui embaixo o link que você pode estar conseguindo essa planilha e eu compartilho com você aquela que eu uso no meu dia a dia. Ou você pode começar a sua planilha do zero, tá? Não tem segredo, o que precisa de fato é a gente visualizar aquilo que você recebe e aquilo que você gasta. O primeiro passo para fazer o seu planejamento financeiro é registrar os seus ganhos, aquilo que você recebe de dinheiro ou tem para receber. Por exemplo, se você está no mês de maio, você vai fazer o seu planejamento referente ao mês de junho, que são os pagamentos que você vai fazer ali na primeira quinzena do mês de junho, certo? Então, dessa forma, você vai registrar qual que é o seu salário que você tem perspectiva de receber no início de junho. Por exemplo, você trabalha assalariado, você já sabe mais ou menos, já tem uma projeção, pelo menos dos últimos 3 meses, de qual que vai ser o seu salário para o mês de junho. Então, o primeiro passo é esse, precisa anotar todos os seus ganhos. É daí que a gente começa a ter uma projeção daquilo que você pode gastar e daquilo que você pode investir. Porque o problema da maioria dos brasileiros é que a gente gasta muito mais do que recebe. A gente compromete muito mais do que ganha. E geralmente os bancos já nos fornecem muitas vezes um limite maior do que temos de salário. Vai aumentando pouco a pouco e quando a gente se vê, o nosso limite é maior do que o salário. E o nosso engano é achar que limite de cartão é o dinheiro que temos em mãos. O segundo passo do seu planejamento financeiro é anotar os seus gastos fixos. Quais que são os gastos fixos? É aquele que você sabe que você vai ter todos os meses. Se você mora de aluguel e não tem perspectiva de adquirir um imóvel, você vai colocar o seu aluguel como um gasto fixo. Então anota ali o seu aluguel. Anota também o valor de luz. Luz a gente paga todos os meses. Internet. Enfim, você sabe quais que são os seus gastos que passa mês e você sempre vai ter eles para pagar. O terceiro passo é anote os seus gastos variáveis. Os gastos variáveis é ter os gastos com compras, com cartão de crédito, ter os gastos com o mercado. Se você deve um terceiro, se você comprou em alguma revistinha da Avon, do Boticário, se você tem que pagar alguma coisa que não é todo mês que você está pagando. Anota aquilo que não está no teu cotidiano. Não é todo mês que você vai ter aquilo para pagar, mas justamente no seu planejamento do mês de junho, você vai ter que pagar ele. Então, esse é o seu gasto variável. Anota isso também. O quarto passo é um passo muito importante. É ali que a gente começa a analisar de fato como está a nossa vida financeira, que é anotando as nossas dívidas. Anota desde as menores dívidas, dívidas com cheque especial, consignado, dívidas com cartão de crédito, empréstimos pessoais ou com terceiros, se você já pediu dinheiro emprestado com alguém. Aqui você vai ter uma noção de qual que é a sua dívida total no momento. E isso é muito importante para que a gente tenha um pouco de consciência de como precisa parar de gastar com coisas banais ou continuar gastando nosso dinheiro como se não houvesse amanhã e esquecendo que a gente já tem sim, muitas vezes o nosso salário comprometido aí por alguns meses. Não é porque você vai ver que a sua dívida está num valor muito alto que você tem que parar o seu planejamento financeiro por aqui e deixar para lá e ignorar como se aquela dívida uma hora fosse sumir, porque ela não vai. Você vai precisar sim encarar essa realidade e começar a usar estratégias para quitar essas dívidas. Independente, pessoal, anote todas as suas dívidas.
Passo número 5, calcule o seu orçamento. Você vai somar todos os seus ganhos e vai diminuir os gastos fixos e os variáveis. Ali você vai ter um valor de como mais ou menos está a sua situação financeira. Verifica se realmente já anotou tudo, tenha noção se de fato já está tudo ali, para depois chegar o pagamento e daí você, eu esqueci de pagar tal coisa. Analise se de fato já está tudo ali. E assim você vai fazer a tua projeção para os próximos meses de como começar a eliminar seus gastos ou suas dívidas. O passo número 6. Eu sei que às vezes pode ser que o seu orçamento ele caia no negativo, mas ainda assim eu considero que é importante você investir, nem que seja R$50. E você vai investir no CDB, no porquinho ali do Inter, no Banco Inter, ou numa caixinha do Nubank, ou colocar, nem que seja numa poupança, pessoal. Mas é importante você começar a ver que você está pagando uma pequena porção daquilo que você recebe para o seu eu do futuro, para os seus sonhos. Tá? Até para não desmotivar, porque quando nos deparamos às vezes com muitas dívidas para pagar, bate uma desmotivação e a gente começa a querer desistir de fazer um controle financeiro. Mas não adianta. Então eu acredito que R$50, vamos dizer assim, comparado às suas dívidas, que são mais de 2.000, pode ser que não faça nem cócegas. Então, ainda assim, por isso que eu considero que você precisa começar a pensar em investir. A dica número 7. Pense em fazer uma renda extra. Eu vou fazer aqui no canal um vídeo falando sobre as fontes de renda que eu tenho e também algumas sugestões de renda extra que você pode estar fazendo. Gente, renda extra não é simples, não é fácil como a gente vê aí na internet. Porque renda extra, a gente está falando de um trabalho que a gente vai fazer além daquele que a gente já faz no nosso trabalho de renda principal, que geralmente a gente já trabalha CLT, ou já tem alguma função ali, pelo menos das 8 às 6 da tarde. Então a renda extra, ela demanda um pouco mais, porque provavelmente vamos trabalhar ou à noite, ou final de semana. Enfim, existem fontes de renda extra que são um pouco mais passivas, vamos dizer assim, que não depende da gente fazer muitos produtos, ou não depende da gente sair pelas ruas a vender, não depende da gente se expor tanto. Então a renda extra depende muito da sua realidade, mas o fato é, precisamos fazer uma renda extra que se adeque à nossa realidade, ao nosso perfil e aquilo que conseguimos e podemos oferecer ou fazer. A dica número 8. Você vai começar a fazer um controle dos seus gastos no dia a dia. Comece a observar aquilo que te gera compulsão por gastar. Comece a observar aquilo que está sendo vazamento do seu dinheiro. Por exemplo, você pode comprar no seu trabalho, comprar fiado, né, como dizem, ou aquelas comidinhas que vendem lá na porta, ou alguém vende algo lá no seu trabalho de alimentício. Comece a observar isso e tirar isso do seu orçamento. Porque, de fato, às vezes mais vale fazer um seu lanche em casa, levar seu café da manhã. Comece a observar se você está saindo muito para almoçar fora, gastando com cartão de crédito, se você está pedindo muito iFood, ou comprando coisinhas baratinhas que parecem inocentes nos aplicativos Shopee, enfim, esses aplicativos que a gente faz de compra aí, que compra às vezes uma blusinha por R$20, mas está constantemente comprando muitas coisinhas que no fim você não vê nada durável e aquilo você nunca enxerga de fato, coisas que você está investindo para você e está corroendo o seu orçamento. Começa a observar. No exemplo que a gente usou aqui, falamos sobre o mês de maio e que a gente estaria fazendo o planejamento do mês de junho. Você vai fazer um resumo de como foi o seu mês. Vai anotar aquilo que você considerou que você não conseguiu controlar, que você não precisava ter gasto. Anote um resumo se você conseguiu economizar mais energia na sua casa, se você conseguiu fazer formas, viu que estava gastando em áreas que não precisava. Anote um resumo, coloque pontos que você pode melhorar no próximo mês. Estratégias de renda extra, faça um resumo de como foi o seu mês. Por quê? Isso vai trazer do seu inconsciente para o consciente as ações que estão fazendo você perder dinheiro. Traga para o seu consciente as ações que estão só te prejudicando, que você precisa melhorar. Assim, você vai começar a agir com mais intenção nesses pontos e vai melhorando pouco a pouco o seu orçamento. E a dica número 10 é estabeleça novos objetivos. E aqui, pessoal, já fica, junto nessa dica, faça um planejamento para os próximos meses. Pode ser que você não saiba o valor real que você vai pagar da taxa de luz.
do seu salário, dos seus ganhos. Mas é interessante já colocar uma projeção daquilo que você estima que vai gastar, daquilo que você vai receber. Assim você consegue fazer um planejamento ao longo prazo e estabelecer os seus objetivos de pagamento de dívidas e de investimento, quem sabe. Então, comece a sonhar com o seu planejamento financeiro. Ele vai começar a te dar um descanso na sua mente de que as coisas vão sim ser resolvidas e o nosso cérebro, ele ama resolver situações. Então assim você já começa a ver que tem saída para você, que mesmo que você esteja com muitas dívidas, se você tiver força de vontade, consciência, colocar no papel o seu planejamento e os seus objetivos, tem como mudar a sua situação financeira. Peço aqui para vocês, clica no inscrever se você quiser continuar acompanhando o meu conteúdo, se de alguma forma ele trouxe algum conhecimento para você. Já clica no sininho, clica no gostei também, comenta aqui embaixo se essas dicas forem úteis para você e se você tem alguma dica para compartilhar aqui com as pessoas e comigo também sobre essa parte do planejamento financeiro. Eu desejo tudo de bom para você e obrigada por acompanhar esse vídeo até aqui. Tchau, tchau!